Oi, galera! Aqui é a professora Jaqueline de Literatura e nós estamos aqui para falar de mais um conto da obra Ânsia Eterna de Júlia Lopes de Almeida. Hoje nós vamos falar do conto número 10, que se chama As Histórias do Conselheiro. Bem, esse conto começa com um diálogo, né? Começa com um discurso direto, da seguinte forma: Pois, minha cara senhora, foi assim que acabou a história. E aí a interlocutora, a senhora, diz: E a rapariga não tornou a aparecer? E o conselheiro diz: Nunca mais a vi. Então, senhor conselheiro, enquanto servimos o chá, conte-nos outro caso irresistível. E aí o general, que estava junto também, escutando a história do conselheiro, limpa uma lágrima. E aí o conselheiro vai começar a contar uma história do seu passado. Ele vai contar que tempos atrás ele foi trabalhar como juiz em uma comarca. E nesta cidade, neste lugar, apresentaram a ele o doutor Lemos, um velho advogado que vivia sozinho. O doutor Lemos passou a visitá-lo, então o doutor Lemos frequentava sua casa. Esse conselheiro que está contando a história, né? Ele diz que ele morava numa casa muito grande e antiga. E logo o doutor Lemos fez-se necessário. Ele passou a morar junto com o conselheiro, né? Com a desculpa de não deixar o conselheiro sozinho naquela casa grande, antiga, ele passa a morar. Num primeiro momento, com o conselheiro ficando meio receoso, né? Ele diz que fica um pouco na dúvida se ele vai querer ali a companhia do Dr. Lemos. Só que depois, com o passar do tempo, ele vai dizer então que o Dr. Lemos faça uma pessoa necessária, companheira, né? E que fazia companhia para ele. Então, por exemplo, quando ele estava trabalhando, o conselheiro, né, no escritório dele, o doutor Lemos chegava, lia os autos, folhava documentos, né, dava uma atenção especial ali para os escritos do conselheiro, falava das sentenças, comentava, né, participava da vida do conselheiro. Até o dia em que o doutor Lemos começa a contar a história do passado dele. Ele diz que ele se casou com uma mulher, né? Se apaixonou e casou com essa mulher, só que ela faleceu muito jovem, logo depois do casamento, deixando um filho pequeno. Esse filho se chama Isidoro. E ele vai falar muito bem dessa criança. Vai falar somente das características, né? Das qualidades, né? Dos adjetivos que tornam esse Isidoro um rapaz realmente idolatrado por este pai. Até que o Isidoro se muda, vai para o Rio de Janeiro. Bem, passado algum tempo, o conselheiro recebe uma carta dizendo que o Isidoro havia roubado uma grande quantia no banco em que trabalhava e que o conselheiro deveria comunicar isso ao Dr. Lemos. Só que aí, toda vez que o conselheiro vai tentar falar, não tem coragem, porque o doutor Lemos fala com muito afeto do filho e diz: eu não pude lhe dar a vida que ele merecia, né? Eu, um pobre homem, tudo que eu tenho é o meu Isidoro. E aí o conselheiro vai ficando com pena e nunca consegue contar a história real do filho. Até que um dia ele decide: hoje eu vou contar a história. Mas aí chega uma carta com dinheiro. Imagina, o Isidoro, que já havia, né, roubado uma quantia do banco que ele trabalhava e havia se mudado para a América do Norte, mandou 2 notas de 500 mil réis para o pai. O pai, quando abre essa correspondência e pega essas notas, fica maravilhado. Olha o que o meu Isidoro, né, tá mandando aqui dinheiro do seu trabalho, do seu esforço, e beija as notas e tal. E aí o conselheiro não conta a história. Depois, em um outro momento, eles estão caminhando num passeio e aí ele decide que vai contar, né, a história para o Dr. Lemos e acaba não contando de novo a história. Ou seja, o conselheiro aos poucos foi desistindo de contar a história real
deste filho que havia acontecido com esse filho, né? Até o dia em que o conselheiro vai enviar um pedido, né, de licença para o Tribunal de Justiça, né, para o Ministério da Justiça, dizendo que ele precisava se recuperar, né, que estava se sentia um pouco doente, enfim, que ia sair então ali daquela localidade. E aí ele realmente vai para a estação Santa Bárbara e vai se despedir do Dr. Lemos porque ele está indo embora. Na verdade, quando ele entra no trem, ele percebe que o Dr. Lemos está chegando na estação para se despedir. Ele desce do trem, os dois se abraçam muito afetuosamente, né? Uma relação de amizade, uma relação sincera. E aí ele sobe no trem e vai embora. Ele vai contar depois, o conselheiro que está contando a história, que nesse dia mesmo haviam contado para o Dr. Lemos o que havia acontecido com o filho dele. Anos depois ele ficou sabendo, né, um tempo depois ele ficou sabendo que o Dr. Lemos havia enlouquecido, porque naquele dia em que o conselheiro foi embora, contaram a ele o que havia acontecido com o filho. Bem, encerrada a história, né? É uma história triste. O conselheiro vai voltar para o tempo presente em que ele estava, né, nesse encontro com essa senhora, com o general, contando histórias e outras pessoas também presentes nesse ambiente. E ele diz: essa história me tocou muito, né? Porque é a história de um pobre pai. E aí a senhora interrompe ele dizendo: eu preferia a primeira história. E aí o general também diz: eu também preferia a primeira história, né? Mas aí ele diz que realmente de todas as histórias dele, essa foi a que mais havia tocado ele, porque era a história de um pobre pai, de sofrimento, né? De um pobre pai. E aí a dona da casa interrompe o conselheiro, disfarçando um bocejo, e diz: bem, vamos ao chá? E acaba o conto. Ou seja, as pessoas não acharam a história interessante e não se comoveram com a história, né? Elas preferiam outros tipos de história e não uma história comovente como essa vivida pelo conselheiro. Acaba aqui então esse conto. Até a próxima aula. Um beijo.